Então, o nosso objetivo com esta videoaula particular não é necessariamente estender este conceito para as derivadas de ordem superior quaisquer, ou seja, terceira, quarta, não. Mas o nosso objetivo mais imediato é, primeiro, mostrar uma expressão que dê a derivada segunda de uma função na forma paramétrica, primeiro. Segundo, claro, mostrar que este conceito que vamos aplicar para chegar à derivada segunda pode ser também aplicado para a derivada terceira, quarta, etc. Por que vamos focar na derivada segunda? Como já dissemos, ao representar graficamente, não só graficamente, até na interpretação física dos problemas, nós encontramos uma interpretação clara para o valor da função, para a derivada primeira e para a derivada segunda. Ainda não se tem uma interpretação física ou mesmo geométrica para as derivadas de ordem superior a 2. Então, concretamente, como estamos tratando de elaborar esboços gráficos também nesta disciplina de cálculo 1, então a derivada primeira vai me dar a inclinação do gráfico, enquanto a segunda vai me dar a orientação da concavidade. Mais precisamente, o sinal da derivada segunda vai me dar a orientação da concavidade. Então, já vimos numa outra videoaula que se uma função é dada na forma paramétrica, ou seja, x é f de t e y é g de t, já vimos que esta variável dependente y se relaciona com a variável independente x através do parâmetro t. Portanto, está escondida aqui a relação que y é f minúsculo de x. Certo? Basta ver que y é g da inversa de f maiúsculo de f menos 1 de x. Então, y é uma função de x, sem dúvida alguma. E vimos, então, que a derivada, no final das contas, é apenas uma forma de expressar a relação entre y e x. Então, no final das contas, não me interessa, não vou parar na derivada dy dt nem na derivada dx dt. Mas vimos que dy dx é dy dt sobre dx dt. Certo? Então, quem será a derivada segunda? d2y dx2. Então, se a função estiver na forma paramétrica, quem vai me dar esta derivada, se eu conheço a expressão de dy dx, é dy dt sobre dx dt. Que expressão, que fórmula, que regra vai me dar a derivada segunda? Então, vamos novamente aqui recorrer à regra da cadeia para conhecer esta expressão, para conhecer esta regra, para conhecer esta fórmula de derivação, ou seja, d2y dx2, que é a derivada de segunda ordem da variável y em relação a x, nada mais é do que a derivada em relação a x de dy dx, certo? Que é, portanto, a derivada em relação a x de dy dt sobre dx dt. Muito bem. Então, se eu quero, repare, é a derivada em relação a x disso, então vou usar a regra da cadeia para escrever que vou derivar em relação a t primeiro esta expressão, ou seja, dy dt
sobre dx dt. E agora o que está faltando, vou multiplicar por dt dx. Mas eu não conheço dt dx. Eu conheço dx dt, mas não há problema. Eu posso apelar para dois conceitos que já conheço. Um deles deriva do conceito de diferencial, ou seja, dt dx nada mais é do que a divisão efetiva, ou seja, a fração formada entre dt e dx. Logo, nessa visão, eu vou entender que dt dx nada mais é do que 1 sobre dx dt. Certo? E a outra visão, ela vem do conceito solidário à regra de derivação da inversa. Eu vou chegar ao mesmo valor. Ou seja, se eu apelar para a regra de derivação da função inversa, eu também vou chegar a 1 sobre dx dt. Então, meu trabalho aqui passa a ser derivar primeiro em relação a t, aquela expressão, e depois eu vou dividir por dx dt. Então, vamos lá. Derivada em relação a t de dy dt sobre dx dt. Então, isso é a derivada de um quociente. Então, é essa função do numerador u, a do denominador v. Então, isso é u' d2y dt2, ou seja, a derivada segunda de y em relação a t. U' vezes v, dx dt, menos u dy dt vezes v' d2x dt2, dividido pelo quadrado de v, que é dx dt elevado ao quadrado. Mas para que eu tenha a derivada segunda d2y dx2, eu preciso ainda dividir por dx dt, que já está aqui no denominador elevado ao quadrado. Portanto, d2y dx2, em que condição? Quando a função estiver na forma paramétrica, a fórmula que eu devo usar de derivação é d2y dt2 vezes dx dt menos dy dt vezes d2x dt2 dividido por dx dt elevado ao cubo. Então, esta é a minha fórmula para obter a derivada segunda de uma função dada na forma paramétrica, e era exatamente isso que nós queríamos apresentar nesta videoaula. Este resultado, evidentemente, será ainda utilizado adiante.